Olá, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz. Este é o nosso estudo semanal da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino. Nós já estamos no 5º volume e hoje nós vamos estudar os capítulos Epílogo do Almoço e a Adúltera. No capítulo Epílogo do Almoço, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 53 a 54, quando Lucas diz assim: Quando saiu de lá, os escribas e fariseus começaram a irritar-se terrivelmente e a importuná-lo com muitas perguntas, armando-lhe ciladas para surpreender algo de sua boca. Lucas, como disse Pastorino, apresenta o epílogo do almoço na casa do fariseu. Pastorino diz que prefere a lição quando saiu de lá, atestado pelo papiro 45 do terceiro século, pelos códices Vaticano, Sinaítico, Efrem e Régio, pelos minúsculos 33, 579 e 1241, pela versão copta boaírica e pela siríaca arciense ad marginem, e aceita pelos críticos de Tischendorf, Westcott Dor, Weiss, Vogel, Lagrange, Merck, Nestlé, Pirot e outros. A outra lição da Vulgata: tendo dito estas coisas, parece a Pastorino menos exata, embora apareça nos códices Alexandrino, Beza, Coridetti, nos minúsculos 157, 213, 1604, nas versões da Vetus Latina, a siríaca, curetoniana, sinaítica e na Armênia. Diz a seguir que os escribas e fariseus se irritaram com ele. O sentido dessa palavra é confirmado pelas versões copta boaírica, observarem maliciosamente, copta saídica, provocaram, siríaca, ficaram constrangidos, preshito, que é ficaram descontentes, e armênia, ficaram irritados. As perguntas sobre os mais variados assuntos tinham por finalidade embaraçar o jovem mestre Jesus, armar ciladas, para que fosse levado a comprometer-se com alguma resposta em falso. O resultado da ação enérgica em prol da verdade desencadeia aí, sempre, uma torrente de perseguições que por vezes permanecem apenas no terreno das ideias, mas com frequência se materializam em atos contra o afoito que ousou ferir suscetibilidades de criaturas importantes. É saber sofrer tudo com calma, sem deixar que a perturbação dos atingidos penetre o nosso âmago, revolvendo a paz de espírito. As tentativas para pôr a perder o discípulo vêm de todos os lados. Olha que visão simbólica interessante. Há que resistir brava e duramente, já que os ataques chegam dos encarnados e dos desencarnados que com eles sintonizam. É curtinho esse capítulo, aí a gente vai para o capítulo Adúltera, baseado no Evangelho de João 8, de 2 a 11, quando João diz assim: De manhãzinha veio de novo ao templo e todo o povo ia a ele, e sentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a em pé no meio de todos. E disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. Na lei, ordenou-nos Moisés que essas sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Diziam isto, tentando para ter com que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se para a frente, escrevia uma lista na terra com o dedo. Como persistissem perguntando, ergueu-se e disse-lhes:
O que está puro dentre vós, atire primeiro uma pedra. E, inclinando-se para a frente de novo, escrevia na terra. Ouvindo essa resposta, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé no meio. Erguendo-se, pois, Jesus perguntou: Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não erres mais. E aí Pastorino diz que, para início de conversa, essa passagem tem inclusive a sua autenticidade discutida pelos críticos. Com efeito, vejamos. Primeiro, é omitida tanto nos códices Aleph sinaítico do quarto século. A gente vê no B, Vaticano, no C, de Efrem Rescripto, no quinto século, o L, o Cíprio, do oitavo século, o N, Purpúreo, de Leningrado, o T, Borgiano, o W, Freiriano, e o Z, Dublinense, o Delta, Sangalense, o Theta, Coridete, o Tiflis, Lambda, Psi, Artusiano, o Monte Athos. Nos minúsculos também é omitida no 333 e vários outros, na Vetus Latina, italiana, nas versões siríacas. Não é citado por Clemente, por Orígenes, por Tertuliano, por Cipriano, Nônio, nem João Crisóstomo. Realmente a gente vê que o estilo do trecho é mais de Lucas do que de João. Conforme a gente vê, escribas e fariseus, expressão muito própria dos evangelhos sinóticos, mas que só nesse passo aparece em João. Além disso, o episódio interrompe na sequência o discurso de Jesus relatado por João do Evangelho, do capítulo 7 e do capítulo 8. Note-se ainda que a família dos 13, dos minúsculos, coloca essa perícope depois da versão 36 do capítulo de Lucas. É transcrita nos códices D, no códice E, no códice F boereliano, no G, no H seideliano, né? E também no K cíprio, está lá também no M campiano, como cita Pastorino, no S de Vaticano do grego 354, o U naniano, o V mosquense, o Tiche endorfiano, o gama no caso, o ômega atusiano do Monte Athos, também nos minúsculos, na família 13, 71, 113, 209, 272, 700, 1071 e muitos outros. Na Vetus Latina Ítala, B, C, E, F, J. Na Vulgata, desde Jerônimo, em todos os manuscritos e edições, nas versões armênia, melhor dizendo, boaírica e fragmento siríaco-palestinense. É citado por Ambrósio, por Agostinho e por Jerônimo. E aí Pastorino comenta que não deve impressionar que não apareça nos papiros, já que nenhum dos que chegaram a nós tem os capítulos 7 nem 8 de João. No entanto, essa perícope é conhecida desde a mais remota antiguidade, pois é citada por Papias, lá no primeiro século, conforme atesta Eusébio, na História Eclesiástica, no seu terceiro volume. A questão da autenticidade do trecho já era discutida na antiguidade, pelo menos pelos que a defendiam, como por exemplo Ambrósio e Jerônimo, que diz na Patrologia Latina que o episódio se encontra em muitos manuscritos gregos e latinos anteriores a ele, século II, século III. Santo Agostinho, no De Conjugis Adulterinis 2, na Patrologia Latina, no volume 40, afirma
que a omissão do trecho em alguns manuscritos é obra do ciúme dos maridos. François-Marie Braun, em Pirot, considera essa tese de Agostinho pouco convincente e ingenuamente ele pergunta como simples particulares sem autoridade oficial na igreja teriam autoridade bastante para causar essa omissão. Aí Pastorino comenta que esse exegeta esquece, ou pior ainda, faz que ignora que todo o clero, padre, bispo, papas, possuía esposa, família. Jerônimo afirma que conhece mais de 300 bispos casados, e isso lá no século IV. Já Paulo estabelecera que os bispos deviam ser homens de uma só mulher. Está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Nessa época, não havia ainda aquilo que modernamente entendemos por casamento. Só começou a ser considerado sacramento no século XI por Bonizo, confirmado como tal por Hugo de San Vito no século XIII e por Pedro Lombardo, quando distinguiu os sacramentos dos sacramentais, lançando aí uma dúvida a respeito de um casamento ser um sacramento, porque estes conferem uma graça, enquanto os sacramentais são apenas remédios, como diz o texto em latim, alia in remedium tantum ut matrimonium. Isso está colocado nos textos avaliados. São Tomás de Aquino, na súmula teológica, também vai afirmar, porém, que o matrimônio confere a graça, solucionando a questão para o catolicismo, embora Duns Scott, como traz Pastorino na citação, ainda fique em dúvida a esse respeito. Ora, em todo o cristianismo e mesmo no catolicismo, o clero contraía matrimônio, não obstante as recomendações dos concílios de Nicéia, lá de 325 no Ocidente, e de Amira e Trullo, respectivamente, em 314 e 692 no Oriente. Do concílio de Cartago, em 390 e 401, orientação de Leão I, de Benedito VIII, que decretou que os filhos de padres seriam servos da igreja. Um cânon do concílio de Latrão, de 1049, das palavras de Gregório VII, de 1073. Só o concílio de Latrão, o 10º, sobre a presidência de Inocêncio II, resolveu impor o celibato eclesiástico com o cânon 7º, que proíbe serem assistidas as missas dos padres casados ou amaziados e declara nulos os casamentos dos padres, dos cônegos regulares, dos monges, ordenando que sejam submetidos à penitência os que contraírem matrimônio. É a partir daí que passa a ser proibido. E não nos esqueçamos de que ainda até hoje os padres, bispos e patriarcas das igrejas cristãs ortodoxas podem ser casados e manter família sem que isso lhes diminua a virtude, ao contrário, e sem que diminua também o fervor religioso. A Igreja Oriental manteve muito mais forte a tradição primitiva do cristianismo. Ora, se tudo isso é conhecido na história eclesiástica, nós verificamos que Agostinho apresentou uma razão viável e perfeitamente lógica. Quanto aos críticos modernos, como, por exemplo, Westcott Hort, coloca a perícope no fim do Evangelho de João, entre colchetes. Tischendorf, Soden, Vogels, Merck, Nestlé dão-na em tipos menores na margem inferior da página. Bover e Pirot aceitam-na no texto. João Tillman acusa-na de suspeição. Lagrange, baseado no estilo crítica interna, nega sua origem joanina.
De manhãzinha, bem cedo, ortou, Jesus regressa do Monte das Oliveiras para o pátio do templo e não demora o povo a cercá-lo. Jesus senta-se e começa a ensinar, conversando despretensiosamente, respondendo a perguntas, prestando esclarecimentos, tirando dúvidas, solucionando dificuldades, confortando aflições. É quando surge um grupo de escribas e fariseus que se dirigiam ao templo para submeter ao julgamento certa mulher que lhes fora entregue, segundo o preceito da lei, está lá em Levítico 20:10, conforme também Deuteronômio 22:23 e seguintes, por ter sido surpreendida em adultério. Realmente, em Levítico 20:10, a mulher casada que adulterava era condenada à morte, sem que aí se especificasse qual o gênero de assassinato. A noiva, Deuteronômio 22:23, devia ser lapidada. Segundo Strachbillebeck, a pena da esposa adúltera era a estrangulação. No entanto, pelo fato de aqui acenar-se a pedra, não é mister deduzir-se que se tratava de uma noiva. De qualquer forma, a condenação pelo sinédrio era simbólica, já que desde o domínio romano a pena de morte, jus gladi, fora retirada do sinédrio e reservada ao procurador. Mas tendo o grupo percebido aquele jovem operário que se arvorava a ensinar e a verberá-los com suas palavras candentes, achou que seria ótima ocasião de embaraçá-lo. Se ele condenasse a mulher, contradiria sua doutrina de perdão e rasgaria sua máscara. Se a desculpasse, infringiria a lei mosaica e poderia ser difamado e condenado. Não havia escapatória. Levam-na então a ele e colocam diante dele o fato consumado, que não admitia subterfúgios, e pedem uma resposta categórica sobre o direito. A mulher é colocada em pé no meio, e o círculo em torno, atento, aguarda a resposta. Sentado onde estava, talvez no chão, à maneira oriental, Jesus abaixa-se um pouco, inclinando-se para a frente. Nada responde, limitando-se a traçar com o dedo algumas palavras na areia do pátio. São Jerônimo, imaginoso o que era, pretende adivinhar o que ele escrevia. Ele diz: inclinando-se Jesus, escrevia no chão todos os pecados dos mortais e daqueles que acusavam, segundo o que está escrito no profeta. Deixando-te, escreverão na terra. Está lá na Patrologia Latina, no volume 23. No entanto, de nada adiantam as suposições. Nós não sabemos o que o Rabi escreveu. A única indicação que temos, e muito vaga, é o verbo grego empregado, kategraphen, que tem um sentido literal de escrever uma lista, fazer um rol. Sentindo-se desprestigiados pela indiferença de Jesus, os escribas insistem na pergunta. O mestre levanta os olhos, devolve a eles o julgamento. Quem entre vós está inocente, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E novamente inclinando-se, continua a escrever na poeira do chão. Aproveitando-se do fato de que Jesus não estava olhando, eles foram esgueirando-se e escapando, os mais velhos e por isso mais prudentes em primeiro lugar. Haviam sido apanhados na armadilha que eles mesmos tinham preparado. Verificaram em primeiro lugar que não podiam apedrejá-la ali,
porque os milicianos romanos interviriam, condenando-os por desobediência à lei civil vigente e desrespeito à autoridade de César. Em segundo lugar, por temerem que Jesus interviesse, declarando também em voz alta os erros deles. Quem não nos tem? Mais alguns minutos em silêncio, e Jesus novamente ergue os olhos do chão. Lá continua de pé a pobre mulher, rodeada apenas pelo povo espectador mudo da luta entre as autoridades eclesiásticas constituídas e aquele operário humilde sem qualificações oficiais. Dirigindo-se à acusada, pergunta-lhe onde estão seus acusadores. E sem esperar resposta, indaga se nenhum deles a condenou. A réplica é singela: ninguém, Senhor. E o fecho é de ouro, digno do coração maravilhoso e nobre do Mestre. Nem eu te condeno. Vai e não erres mais. Aprendemos a lição da piedade pelas fraquezas dos outros, porque das nossas sempre temos desculpas que nos parecem definitivas e irrespondíveis. Indispensável em qualquer situação que exista compreensão, porque dificilmente possuímos em mãos elementos para formar um juízo completo e perfeito de qualquer ação praticada por outrem. No lugar deles, nas mesmas circunstâncias e com o psiquismo deles, podemos garantir que agiríamos de uma maneira diferente, de uma maneira diversa, para melhor ou para pior. Outra lição a deduzir com clareza absoluta é a de que atos externos praticados pela personalidade, pela personagem terrena, não trazem consequências graves para a individualidade, desde que não se causem prejuízos sérios, nem provoquem resultados danosos, nem insuflem contra nós ódios ou revoltas. Os simples atos físicos não criam karmas negativos. Então não julguemos jamais para não sermos julgados, nem jamais condenemos para não sermos condenados. O episódio é a confirmação prática dessa doutrina teórica ensinada pelo Mestre. No terreno simbólico, e aqui é o que eu prefiro, a lição é mais profunda. A palavra adultério exprime sistematicamente o abandono da religião oficial. E os escribas e fariseus, ciosos da ortodoxia da religião prática, condenam todos os que se bandeiam para outros cultos. Surpreendida a criatura em flagrante adultério, de submeter-se a culto diferente do oficial, é levada a julgamento para ser excomungada, de modo geral, sem direito de defesa, com a condenação absoluta e irrevogável. Também aí vale o ensino do Mestre. Coisa secundária é render-se culto a Deus desta ou daquela maneira, com este ou aquele nome próprio. O Talmud, no tratado Avodá Zará, diz: quando vires o idólatra a orar diante do seu ídolo, não o perturbas. Ele pensa que se dirige a Deus e, ainda que esteja errado, Deus lhe aceita a prece. Por que condenar alguém? Só por ter se afastado no nosso modo de pensar e ter preferido um caminho diferente do nosso, para ir ao encontro do Pai de amor de todas as criaturas. Se isso constitui a mártia, que é pecado, desvio da rota, erro, no sentido de vaguear, de caminhar sem rumo, errático, erraticidade, errante, errar ao acaso pelos campos, nem por isso merece condenação. O final da estrada é o mesmo, que é Deus.
Jesus recomenda após afirmar-lhe que não merece sua condenação, que não erre mais, que não vagueie por outras estradas. Essa última interpretação explica também a razão do interesse oculto de considerar-se apócrifo esse texto. No campo iniciático, olha que simbólico, descobrimos a individualidade a decidir a respeito das desorientações intelectuais da personagem. Ávido de sensações novas e emoções ainda não experimentadas, o intelecto corre em busca de novos conhecimentos e comete o adultério de não mais seguir a trilha que sempre praticara. E quando começa essa pesquisa, a criatura erra de del em del, como abelha em busca de novas espécies de flores, numa erraticidade que acaba corroendo a solidez dos fundamentos de sua fé. Essa busca indiscriminada, sobretudo para os que não possuem firmeza no arcabouço intelectual, por falta de uma estratificação de cultura obtida em séculos de preparação lenta e bem arquitetada, pode causar desfavoráveis rumos e provocar perturbações conceptuais. Um simples acesso ao 5º grau iniciático, como aponta Pastorino, que é o matrimônio, vimos isso lá no volume 4, no primeiro plano da iniciação, não dá garantias de capacidade mental para essas incursões arriscadas. A fuga desse matrimônio, dessa unificação com o eu interno, para adultérios intelectuais em outros setores, pode ser profundamente prejudicial ao avanço evolutivo. Daí, embora o Cristo interno não condene, porque a aspiração ao saber, a busca da verdade é finalidade altamente valiosa, contudo adverte ao iniciando que não dê largas ao seu gosto de erraticidade pelas doutrinas humanas. Igualmente vimos isso lá no volume 4. Mas se apegue ao matrimônio real com o eu interno, profunda sabedoria divina, orientadora da humanidade por todos os évos e éons, como disse Pastorino, na eternidade sem fim e sem limite. Que rica interpretação, né? Que símbolo interessante. Boa reflexão para nós. Boa semana e até semana que vem. Com fé em Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.